tarde, boa segunda-feira, são 15h30. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Temos uma semana cheia de temas, como habitual, relacionados com a saúde. Hoje falamos sobre periodontologia e doença das gengivas ao nível da medicina dentária. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre cirurgia íntima ao nível da cirurgia plástica. Vamos falar sobre labioplastia. Se tiver curiosidade, segunda e terceira partes do consultório, pode, como de costume, começar já a ligar o 225 083 204, se quiser entrar em direto connosco na terceira parte, esclarecer alguma dúvida que tenha, precisamente no âmbito da especialidade de cirurgia plástica. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar comentários ou também questões por escrito, caso não possa entrar em direto connosco via telefone. Cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Filomena Santos, médica dentista da Vita Centro. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Doutora Filomena, hoje vamos falar sobre doença das gengivas e periodontologia. As nossas gengivas podem apresentar mais do que uma patologia, certo? Certo. Nós, normalmente, na zonária das gengivas, temos duas patologias principais. Uma que é a gengivite, que abrange uma grande parte da população, e a periodontite, que é um caso um bocadinho mais grave. Portanto, gengivite tem que sintomas? A gengivite começa por um sangramento na gengiva, a gengiva incha e há algum desconforto. Pronto. E podemos também ter mau hálito devido à presença do sangue. Aí é o principal sintoma da gengivite. Que pode ter que género de causas? Principalmente a causa é a higiene oral, não uma má higiene oral, mas a acumulação de detritos de alimentos na zona da gengiva, e a acumulação sistemática vai fazer com que comece a gengiva a inchar, agentes externos, portanto, comida que não deve estar ali, faz com que a gengiva inche. Portanto, no fundo, a gengivite podemos dizer que é um estadio anterior à periodontite ou pode ficar por ali? Pode ficar por ali, aliás, porque há, por exemplo, temos o exemplo das grávidas, que são causas hormonais, têm a gengivite de grávida, que após o parto desaparece. As mulheres comentam muitas vezes, é um sintoma frequente na gravidez. Já agora, e para ajudarmos as grávidas que estejam em casa e a ouvir-nos, o que é que podem fazer ao nível da gengivite? Portanto, a gengivite na grávida, tal como a gengivite no restante população, é muito, muito controlada com técnicas de higiene oral. Portanto, há que fazer uma boa escovagem, o uso de fio dentário ou escovilhão, que são coisas diferentes, consoante o tipo de paciente que temos, e os bochechos com o elixir, para ajudar a toda uma limpeza de todas as áreas da cavidade oral. Portanto, as grávidas fugirem da consulta do dentista não está certo, não é? Não, até podemos dizer que nem têm muita desculpa para fugirem, porque pelo nosso Plano Nacional de Saúde existe o cheque dentista, que as grávidas hoje em dia têm acesso e podem fazer os tratamentos mais básicos que as ajudam a manter uma higiene oral até ao fim da sua gravidez e manter, uma saúde que também para o seu bebê. Portanto, ainda têm que ter cuidado extra, porque já se sabe a priori que podem ter estes sintomas, não é? Estão muito mais sensibilizadas porque o corpo predispõe-se para tudo para o bebê e deixa-nos mais sensíveis a fatores externos e muito mais sensíveis a essas agressões, gengivites. E tratar, porque os problemas periodontais também na grávida podem ter outras consequências, os baixos pesos no parto, diabetes gestacional e outras coisas mais. Portanto, ter cuidado com estes primeiros sintomas de gengivite para a coisa ficar por ali, não é? Exato. Agora, ao nível da periodontite, como estava a dizer, é uma complicação das gengivas mais avançada, é isso? Exato. A gengivite pode evoluir para uma periodontite. A periodontite é um processo infeccioso, ou seja, há uma acumulação de bactérias que se acumulam abaixo da gengiva e aí forma uma infecção, como o nome indica, que faz com que o dente possa perder suporte, ou seja, o que une o dente ao osso, fazer com que fique mais enfraquecido. E aí a periodontite é uma doença caracterizada pela perda óssea
e o abanar do dente numa fase mais grave. Mas tem então tratamento. E então a periodontologia é a ciência que trata esta... É a área da medicina dentária, sim, que trata esta parte, ou no controle, na prevenção. Portanto, há uma especialidade só para isto. Periodontologia. Há muita gente que sofre disto, não é? Olha, a partir dos 35 anos, fala-se que entre 8 em cada 10 pessoas têm um problema periodontal. Ou gengivite, ou periodontite, ou o evoluir de uma para a outra. Portanto, é algo que afeta muito as pessoas. Porquê é que acha que estes números ainda são tão altos, na sua opinião de especialista? Eu acho que continuamos a não ligar muito à nossa boca. Portanto, acho que nos desleixamos às vezes um bocadinho e vamos deixando sempre para última esta parte da boca. A pessoa tem uma hemorragia na gengiva, um sangramento. Isto passa e às vezes as coisas tornam-se mais graves sem nós nos apercebermos. Portanto, as pessoas não devem desvalorizar o sangramento, porque muitas vezes a tendência é, porque frequentemente se pode sangrar numa escovagem, as pessoas podem não entender como um sinal tão grande de alerta. Quando é que sangrar é mesmo... tem a ver com a periodicidade, com o nível de sangramento? Tem. E na localização, ou seja, se for uma zona localizada que sangra 1, 2 vezes, não podemos... Poderá ser uma ferida, não é? Pode ser uma ferida, podemos ter-nos magoado na alimentação. Quando o sangramento é sistemático, alguma coisa não está bem. Pronto, não está bem na nossa cavidade oral e muitas vezes até na nossa saúde em geral, não é? O aumento do sangramento do nível gengival. Agora, quando estamos a falar de periodontite, aparecem, por exemplo, crianças com esta patologia ou as pessoas têm tendência para achar que só com a continuidade dos maus hábitos é que aparece? Não, a periodontite nas crianças não digo que não exista, mas é muito rara. Mas existe a periodontite que nós consideramos agressiva, que é a periodontite que aparece nos jovens de 20 e poucos anos. Mas esse, por norma, tem características genéticas, ou seja, há alguém para trás na família que teve o problema. Portanto, as causas são muito ligadas aos maus hábitos. Hábitos ambientais, fatores ambientais. O tabagismo também é um fator de risco que pode influenciar no aparecimento da periodontite. A própria diabetes, também como há um risco maior de infecção. E outras patologias. Portanto, há aqui um grupo específico de pessoas que pode desenvolver mais facilmente a periodontite. Exatamente. E se tivermos familiares com a doença, mais atentos devemos estar. Sim, os fatores genéticos são muitas vezes preponderantes no aparecimento desta patologia. Pode também a periodontite gerar problemas noutros sistemas do nosso corpo? Sim, a periodontite, por estranho que se pareça, tudo que está na boca pode passar para outras áreas do corpo. Por exemplo, a periodontite, como é um processo infeccioso... É que temos que pensar nisso, não é? São bactérias que estão ali... Temos de ser alertadas. E podem-se deslocar essas bactérias? Pode. Por exemplo, a periodontite, como eu lhe disse, é um processo infeccioso. Um processo infeccioso implica bactérias. As bactérias na boca podem passar para a corrente sanguínea e ao passar para a corrente sanguínea espalham-se por todo o corpo, não é? Aumentando os riscos cardiovasculares, o próprio controle da diabetes. Portanto, a periodontite é um sinal de alerta na boca, mas temos de ter cuidado no resto do nosso organismo. Portanto, às vezes quando se pensa está tudo limitado. Quando se desvaloriza, lembrar-nos que temos depois esta consequência grave, não é? Que não estamos a falar só dos dentes que já é uma grande chatice quando inflamam, não é? E quando ficam com infecção, mas se pensarmos que as bactérias se podem deslocar a outras áreas... O nosso corpo temos de chegar à conclusão que funciona como um todo. Portanto, um sinal na boca pode ser um sinal de risco para o resto do nosso corpo também. Agora, pode-se fazer alguma coisa para tratar todas estas patologias referentes às gengivas e à cavidade oral? Sim. Tem tratamento? Tem. A gengivite tem tratamento porque é uma fase inicial. Um bom aconselhamento no médico dentista, porque há pessoas que escovam os dentes, mas a técnica não é a mais indicada. Podem aprender as técnicas de higiene oral. Ainda há essa questão, não é, doutora Filomena? É que às vezes as pessoas até acham e dizem mesmo que escovam 2, 3 vezes por dia, sempre que comem,
mas às vezes a escovagem não é a mais apropriada ou não é suficiente. Não é suficiente e nem sempre é a mais apropriada. Eu aprendi a escovar corretamente os meus dentes quando estudei, por exemplo, não é? Foi na faixa dos 20, não é? Mas a gengivite trata-se principalmente com uma boa higiene oral. Se utilizarmos todos aqueles utensílios que temos a nosso dispor para uma boa higiene, a gengivite muito facilmente é tratada. A periodontite, já a higiene oral não é um tratamento, mas um adjuvante, ou seja, há tratamentos que fazemos em consultório que são ajudados pela manutenção da higiene oral do paciente. Ou seja, não é por depois voltarmos a cuidar com mais afinco da nossa higiene oral que as bactérias desaparecem só porque nós estamos mais atentos. Tem que ser algo mais agressivo. Há tratamentos mais agressivos que não vão curar, ou seja, a periodontite não é curável, é estagnável, se me faço entender. Certo. Portanto, a periodontite faz uma perda óssea, a partir do momento em que há essa perda óssea, já não temos uma recuperação óssea. Os tratamentos que fazemos em consultório permitem-nos recuperar um pouco da saúde oral, mas nunca recuperar o osso, estagnar a doença. Portanto, aí tem que se perceber que havendo perda óssea já está diagnosticado e, infelizmente, depois não é com tratamentos que se recupera osso, não é? Não. Isso aí já não é possível. Pode depois fazer-se outros tratamentos, Sim, outros tratamentos, não é? há cirurgia periodontal, quando há uma perda de gengiva e tudo isso. Mas o osso nós já não recuperamos. Porque um dos diagnósticos pode ser até bastante clínico. Pessoas que já têm uma retração da gengiva mesmo. Muito grande e até mobilidade, sim. E é por isso que depois os dentes caem, não é? Quando se perde o osso, portanto, a ligação, a estabilidade... Gengiva-osso é que... A estabilidade vai e o dente pode mesmo vir a cair. Há pessoas que perdem os dentes até sozinhos a cair. Agora, qual é que é a importância do tabaco aqui neste processo? Convém que quem esteja a fazer este tipo de tratamentos, até por uma questão de cicatrização, deixe mesmo de lado o tabaco, não é? Sim, por norma é uma coisa muito difícil de pedir a um fumador, não é? Claro. Porque um fumador o tabagismo é crónico, portanto, o tabaco não é o fumar 1, 2, 3 cigarros que provoca a periodontite, é o uso do tabaco. Um fumador fuma diariamente mais do que um cigarro e o fumo, não só a nicotina, mas todo o fumo tem componentes tóxicos para o organismo. E alterações que esses organismos fazem na nossa gengiva é que provocam, aumentam a probabilidade de uma periodontite. É a propagação das bactérias e tudo isso. Portanto, o tabaco também está aqui arriscado, não é? Do mapa, porque senão Sim. tudo isto Sim. continua em bola de neve. Agora, como falamos em bactérias, poderão as pessoas perguntar-se, é possível com um antibiótico ajudar aqui aos tratamentos? Muitas vezes tem que recorrer à aplicação desse medicamento ou não? Nós podemos, os tratamentos que nós fazemos em consultório, que nós chamamos os alisamentos radiculares, consistem em remover as bactériazinhas que se acumulam lá mais embaixo na gengiva, muitas das vezes são coadjuvadas com um bom antibiótico, sim. Um espectro, ou seja, um antibiótico que mata aquele tipo de bactéria. Sim. Se a pessoa acaba por perder dentes à conta de uma periodontite já bastante avançada, vamos dizer assim, há também, hoje em dia, forma de resolver, não é? A partir do momento em que a pessoa perde uma peça dentária, perdeu a periodontite. Se houver o caso de perder todas as peças dentárias, a periodontite desaparece. Como é lógico, não há dentes, não há ligamentos, perde. Para recuperar, temos no mercado 2 tipos de soluções. Uma solução muito mais económica e conhecida, que são as vulgares placas, que nós chamamos próteses removíveis, que são, como já disse, mais económicas, mas mais desconfortáveis, porque tudo o que não é compatível connosco, portanto é um acrílico, um metal, que não nos é acaba muito por ser confortável. externo ao nosso organismo. Exatamente. E, portanto, não faz parte, não acaba nunca por fazer parte do nosso Exatamente, por exemplo, sistema. no caso de uma prótese superior, quando as pessoas apanham um bocadinho o palato, perdem até o paladar. E há desajustes. E depois temos, agora, o que estudamos a fazer mais, é os implantes dentários, que as pessoas que consideram quase como um dente
após a colocação. Agora, alertar aqui para uma situação. As pessoas, quando pensam em colocar implantes, têm que pensar que gengivite e periodontite podem continuar ou podem reaparecer ou podem continuar. Portanto, não é por se colocar implantes que não é tipo um objeto novo que... A periodontite e a gengivite só desaparecem se a pessoa se tornar um desdentado total, ou seja, não existir qualquer dente na cavidade oral. Enquanto houver dentes, a higiene tem de se manter, temos de ter exatamente os mesmos cuidados como se tivéssemos os nossos dentinhos todos. Porque afetar um dente nosso pode provocar também danos no implante. Portanto, a higiene oral é preponderante, quer tenhamos os nossos dentes, quer tenhamos implantes com dentes. Aliás, se tivermos implantes, muitas vezes os especialistas são da opinião que se deve até ter cuidado redobrado. Queres explicar porquê? Porque as pessoas às vezes acham que o implante é quase como um objeto e não como a nossa terceira dentição, não é? Sim, é a terceira dentição. Porque voltamos à história das bactérias, havendo bactérias próximo de uma zona de implantes, pode haver uma rejeição. Chama-se uma periimplantite, ou seja, uma infecção provocada por bactérias que se alojaram nos nossos próprios dentes. Muito bem. Para que tal não aconteça, existem cuidados extra que se podem ter? Alguma dica, mais idas ao dentista quando as pessoas têm implantes? Como é que podem tratar desse hábito de higiene oral diário? A higiene oral diária, no caso de uma pessoa com implantes, para além do normal, não é? Do normal, existem no mercado uns jatozinhos de água que fazem pressão e eliminam detritos que se possam acumular entre a gengiva e a parte estética do implante, ou seja, o que é o nosso dente, o que simula o nosso dente. E visitar numa primeira fase, 6 em 6, após a colocação do implante, 6 em 6 meses, e depois de ano a ano é obrigatório ir ao dentista para ver se está tudo bem, tirar uma radiografia para avaliar. Portanto, tem que se ter, de facto, muito cuidado, porque já houve um tratamento, já houve um acompanhamento e convém não perder e houve um aqueles investimento. Que deverão ser, e o investimento, convém não perder aqueles que são os nossos terceiros e últimos dentes. E últimos dentes, exatamente. Portanto, que dicas é que quer deixar ao nível da prevenção? Para que tudo isto não aconteça, temos que começar em crianças? Temos. É fundamental ensinar as crianças a lavarem os dentinhos como deve ser, incutir-lhes esse hábito. É uma opinião minha, acho que nós devemos de acompanhar a escovagem dos nossos filhos até uma idade mais avançada, não é só quando eles começam a saber manusear bem a escova, acho que temos de estar lá sempre presentes até aos 9, 10, 11 anos, porque eles são muito rápidos a escovar. E às vezes as coisas também acontecem. Em consultório apanho muitas crianças com 6, 7 anos já com dentes definitivos com bastantes cáries e alguns chegam a perder. E se criarem o hábito da higiene oral, o hábito que têm de lavar os dentinhos de manhã, principalmente ao deitar, vão-nos ajudar nas gerações futuras. Quer recordar-nos porque é que essa lavagem, a última lavagem do dia, é de facto uma das mais importantes? Porque nós, quando nos deitamos, damos passar 8, 9 horas a dormir, não é? Se nos deitarmos sem uma escovagem bem feita, todos os bichinhos que acumulámos à hora do jantar vão ficar a trabalhar nos nossos dentinhos até ao dia seguinte, para se juntarem à alimentação que nós vamos fazer ao pequeno almoço. E com o dormir, a saliva, a boca seca, às vezes dormimos de boca aberta, é um fator muito elevado para aumentar o índice de cárie. Portanto, essa lavagem deve ser feita com o tempo, com calma. Essa lavagem antes de deitar é de facto importante. Fundamental. Depois, perguntava-lhe, essas máquinas dos jatos de água normalmente são mais recomendadas até para quem já está na terceira dentição, vamos dizer assim. Mas também pode ser na segunda. Mas também pode ser na segunda. Ao nível da alimentação, porque falávamos dos comportamentos que depois também implicam aqui, que entram nos hábitos, não é? Ao nível da alimentação, quais os piores alimentos para os nossos dentes? Os refrigerantes. Ao contrário, poderíamos pensar que a doutora Filomena agora ia dizer açúcares, bolos, chocolates. Não, mas os refrigerantes têm açúcar. Também têm açúcar. E então porquê o refrigerante?
porque pelo índice de açúcar, principalmente. Então é mesmo o açúcar. O maior veneno aliás, o maior veneno que nós podemos dar aos nossos filhos é o açúcar. Refrigerantes, porque é um sumo, não faz mal beber um sumo, mas o índice de açúcar está lá. Se calhar as pessoas mais facilmente, se calhar retiram da alimentação os açúcares tipo bolos, cremes, gomas, etc. E um sumo, não e faz mal. o sumo não tem tanta noção, é isso. É isso, exatamente. Portanto, da sua experiência, esses serão os pontos a ter em consideração quando se pensa na alimentação, uma alimentação mais amiga dos nossos dentinhos? Mais amiga dos nossos dentinhos e nossa amiga também, não é? Muito bem. Dizer também que a uma boa saúde oral corresponde uma boa saúde do corpo por inteiro, não é? Perfeito. Essa é uma mensagem importante passar. É uma mensagem importante passar, porque qualquer sinal, às vezes, na cavidade oral, menos positivo, pode ser algum sinal do nosso corpo que também alguma coisa não está bem. E tratar bem dos nossos dentinhos para também o nosso corpo também não se manifestar de outras formas. Muito bem. Agradecer então a presença da doutora Filomena Santos. Obrigada eu. Dizer também e recordar que qualquer dúvida que tenham podem também aceder ao site da Vitacentro, www.vitacentro.com para saber mais informações sobre o centro. Obrigada. Muito obrigada, doutora eu. Filomena, nós seguimos para intervalo, assim falamos sobre cirurgia plástica, cirurgias íntimas. Até já.